Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje com muita alegria, a Igreja Católica, eu faço questão de dizer isso, a Igreja Católica celebra Nossa Senhora Rainha. Só na Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo nós consideramos a mãe de Jesus, a mãe do nosso Salvador, a Rainha. Vocês viram aqui no Evangelho de hoje. Hoje acontece na leitura deste Evangelho a maternidade de Nossa Senhora. Nossa Senhora é visitada pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel vem do céu. Ele vem como mensageiro porque ele é um daqueles que está diante da presença lá da Santíssima Trindade. E ele vem do céu para perguntar a Maria se ela quer ser mãe do Salvador. A saudação que ele faz é maravilhosa a Nossa Senhora. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Ave cheia de graça. O Senhor está contigo. Ele está diante de uma mulher que está cheia de graça. Não é uma mulher qualquer. Lembrando que já lá no livro do profeta Isaías, já se falava, pela boca do profeta Isaías, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. E esse filho será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, diante desta saudação, Maria fica intrigada com o que o anjo está falando. E aí nós vimos o que ele disse. Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande. Olha bem o que o anjo vai dizer agora. Ele será grande. Será chamado
filho do Altíssimo, ou seja, sendo filho do Altíssimo, é o próprio Deus. Olha o que ele está dizendo para ela. Você será mãe de uma pessoa que é filho do Altíssimo. Você será mãe de Deus. Se é filho do Altíssimo, é Deus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Davi que foi o grande rei de Israel. Agora o anjo está dizendo que ele ocupará o trono de Davi. Agora veja o bonito dessa passagem do Evangelho. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essa pessoa que o anjo Gabriel está dizendo que Maria será mãe, essa pessoa vai reinar para sempre. Não será um reino passageiro. Se nós formos estudar a história da igreja, nós veremos. Não, da igreja sim, mas da humanidade, é isso que eu queria dizer. Se nós formos estudar a história da humanidade, ou seja, a história dos povos, nós vamos ver quantos reinos tiveram. Reinos que começaram, reino que terminaram. O reino persa, o reino romano. Os romanos imperaram por muitos anos. Mas todos esses reinos, eles caíram por terra, surgiram outros reis. Agora, o anjo Gabriel está dizendo que Nossa Senhora será mãe de um rei que vai reinar e o seu reino não terá fim. Ele reinará para sempre. É preciso guardar isso no nosso coração, irmãos. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim. E aí o diálogo continua. Como é que vai acontecer isso? O anjo diz que o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Viu? O Espírito virá sobre ti, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Tá vendo? Aquele que nascer de ti será o Filho de Deus. E aí, Nossa Senhora dá o fiat dela, ou seja, dá o sim, dizendo: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Na verdade, ela se coloca não como serva, mas como escrava. Eis aqui a escrava. Porque o escravo não faz outra coisa a não ser obedecer ao seu Senhor. Que bonito. Então ela vai conceber pela força do alto, não por meio de homens, mas por meio de Deus, ela conceberá Deus. E esse Deus será chamado Jesus, que é o Filho do Altíssimo. No livro do profeta Isaías, que está na primeira leitura, Isaías 9, de 1 a 6, Isaías profetiza dizendo: porque nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho, ele traz aos ombros a marca da realeza. Tá vendo mais uma vez? Ele traz aos ombros a marca da realeza. O nome que lhe foi dado é Conselheiro Admirável, Deus Forte. Não é qualquer um, tá vendo? É o Deus Forte, Pai dos tempos futuros, Príncipe da Paz.
É Isaías profetizando o que nós acabamos de ouvir no Evangelho de São Lucas, do capítulo 1 até do versículo 26 até o versículo 38, aonde fala justamente do momento em que Maria se torna mãe de Jesus, que é o rei, que o seu reino não terá fim. Continuando, no versículo 6 agora de Isaías 9, grande será o seu reino e a paz não há de ter fim, tá vendo, meus irmãos? A paz não há de ter fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, que ele irá consolidar e confirmar em justiça e santidade a partir de agora e para todo o sempre. Um amor zeloso do Senhor dos Exércitos há de realizar estas coisas. O seu reinado não terá fim. O trono de Davi, ele que vai reinar. Lembremos que o anjo falou isso também para Nossa Senhora. Ela que era descendente de Davi, o rei Davi. O Salmo, que é o Salmo 112, vai dizer também: quem pode comparar-se ao nosso Deus? Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Quem? Ao Senhor, que no alto céu tem o seu trono. Ele é Deus, ele é rei, ele tem o seu trono, ele reina. E aqui vai dizer, e se inclina para olhar o céu e a terra. Jesus é o rei do universo. Tudo se coloca aos pés dele. Todos se prostram diante dele. É por isso, meus irmãos, que na Santa Missa, na hora da consagração, toda a igreja que está ali se prostra diante do Rei do Universo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas não é somente um rei, é Deus. Toda a igreja se prostra diante dele. Por isso a importância de nós nos ajoelharmos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nos ajoelhamos diante de Jesus na hora da consagração. Nós nos ajoelhamos também diante de Jesus na hora que Jesus está exposto ali no ostensório, na Eucaristia. Ele está ali presente. Ele é Rei, Ele é Senhor. Ele está presente na sua divindade, na sua humanidade, na sua realeza. Ele está presente nas suas duas naturezas, na sua natureza humana e divina, em corpo e alma. Ele está presente. Então nós nos ajoelhamos diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós comungamos, nós nos ajoelhamos. Depois da comunhão, nós vamos lá para o banco, nós nos ajoelhamos diante dele. Nós nos inclinamos diante do Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Vinde e adoremos, prostremos diante do nosso Deus. Você está compreendendo? Porque diante do rei é assim que o súdito faz. Ele se inclina, ele se ajoelha. Então nós nos ajoelhamos diante de nosso Deus. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Porque se Jesus é rei e Nossa Senhora é a mãe dele, então ela é rainha. Você entende a lógica? Nossa Senhora é rainha. Ela é rainha. Ela é rainha do céu e da terra. Ela é rainha. Por isso que
no quinto mistério glorioso, nós contemplamos a coroação de Nossa Senhora. Logo depois que Nossa Senhora sobe aos céus, a assunção de Nossa Senhora em corpo e alma, quando ela chega no céu, ela é coroada como rainha. Rainha do céu e da terra. E aí, na ladainha de Nossa Senhora, a igreja vai dizendo que uma vez que ela é rainha do céu e da terra, aí a igreja diz que ela é rainha dos anjos, ela é rainha dos patriarcas aqui, ela é rainha de Abraão, Isaque e Jacó, ela é rainha dos profetas, de todos os profetas, ela é rainha dos apóstolos, ela é rainha dos mártires, ela é a rainha dos confessores, aqueles que professaram a fé em nosso Senhor Jesus Cristo e até morreram por causa disso. Ela é a rainha das virgens. Ela é a rainha de todos os santos. Milhares e milhares de santos na igreja que nós temos. Ela é a rainha porque ela é concebida sem pecado original. Ela é a rainha que foi elevada ao céu. Ela é a rainha do Sacratíssimo Rosário. Ela é a rainha da paz. Ela é a minha rainha. E ela também é a rainha sua. Ela é a nossa rainha. Porque ela é mãe do rei do universo. Repito, por isso que eu fiz toda a questão de ir mostrando o diálogo do anjo, o que o profeta Isaías fala, o que Isaías fala hoje, ou melhor, o que Davi fala no Salmo. O Salmo 95 diz: vinde, adoremos, inclinemos diante do nosso Deus, diante do nosso Rei, diante do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, hoje nós nos colocamos diante daquela que foi coroada. Como diz lá no livro do Apocalipse, que ela foi coroada. Viu-se do céu a mulher e ela tinha uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Eu fico, meus irmãos, maravilhado de saber que a minha mãe do céu, que é sua também, eu até digo, desses daí que se dizem ser cristãos e não aceitam, você aceitando ou não, ela é. E não adianta ficar, eu renuncio, porque ficam dizendo isso, né? Eu renuncio, tá amarrado nada. Você querendo ou não, ela é sua rainha. Ela é nossa rainha. E a igreja celebra isso com muita alegria. E por isso nós católicos estamos felizes de saber que Nossa Senhora é a rainha nossa. Ela é mãe de Deus. E é nossa mãe. E ela é a rainha, a nossa rainha. Hoje é um dia de muita alegria, de agradecimento. E peça, meus irmãos, para que Nossa Senhora seja a rainha do seu lar, da sua casa. Satanás, ele detesta, ele fica com raiva quando nós proclamamos Maria como rainha. Ele aceita Jesus como rei. Ele aceita. Mas não aceita Nossa Senhora, a mãe de Jesus, uma criatura, como rainha. E aqui está a raiva, a fúria dele. Porque uma vez que ele não aceita Nossa Senhora como rainha, ele não vai querer aceitar que nós nos sujeitemos a isso, para que nós nos revoltemos também, como ele é um revoltado por excelência. Aí ele quer
atingir Deus através de nós. Se ele não aceita Nossa Senhora como rainha dele, e nós aceitamos, ele vai fazer de tudo para que nós não aceitemos, para ele, na sua fúria, na sua raiva, porque ele tem raiva de Deus, ódio de Deus, ele possa atingir Deus. Mas nós proclamamos hoje Nossa Senhora como rainha. Ela foi coroada no céu. Eu fico imaginando lá a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, colocando aquela coroa na cabeça dela e aquele diadema na mão dela, aquele cetro de rainha nas mãos dela, e os anjos vibrando de alegria no céu, junto com todos os santos que já estão lá. Olha lá a nossa rainha, olha lá a nossa rainha. Que maravilha, meus irmãos. Rainha do céu e da terra, porque ela é mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei do Universo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E a sua mãe, Maria Santíssima, a nossa mãe e rainha.